Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, afeta milhões de pessoas, mas que muitas vezes fica meio na sombra, sabe? A perseguição a cristãos pelo mundo. É uma coisa que está acontecendo agora, da África à Ásia, e o que as fontes que a gente consultou apontam é que existe um silêncio global em volta disso, um silêncio que, segundo elas, precisa ser quebrado. E vamos direto ao ponto com um número que assusta. Segundo um relatório de 2024 da organização Portas Abertas, mais de 380 milhões de cristãos hoje enfrentam níveis altos de perseguição e discriminação. E para a gente ter uma ideia da urgência, esse número não é estático. Ele aumentou em 15 milhões de um ano para o outro. Para a gente tentar entender o que esse número gigante significa na prática, pensa assim: no mundo todo, 1 em cada 7 cristãos sofre algum tipo de perseguição. Mas quando a gente olha por região, a coisa fica ainda mais séria. Na África, essa proporção é de 1 a cada 5, e na Ásia sobe para 2 a cada 5. Isso mostra que o problema é global, claro, mas tem lugares onde a situação é muito mais intensa. Então, para a gente organizar as ideias e entender essa questão que é bem complexa, a gente vai seguir um caminho. Primeiro, vamos dar uma olhada no mapa para ver onde a coisa pega mais forte. Depois, a gente vai ver como essa repressão acontece. Aí vamos tentar entender por que se fala tão pouco sobre isso. E por fim, vamos fundo na questão, no que as fontes dizem que é o centro teológico de todo esse conflito. Vamos começar esse nosso mapa, então. E o primeiro ponto, infelizmente, é na África, num país que é apontado como o verdadeiro epicentro da violência, onde a perseguição assume sua forma mais brutal. E esse país é a Nigéria. Todas as fontes concordam nisso. Lá, grupos extremistas como o famoso Boko Haram e também os militantes Fulani atacam comunidades cristãs de um jeito sistemático. E o pior, quase sempre sem nenhuma consequência. Não uma violência aleatória, sabe? Ela é planejada. Ataques a vilarejos inteiros, destruição de igrejas, sequestros, são táticas comuns. Pensa só, uma ONG local estima que são 35 mortes por dia. É uma escala absurda de uma crise que, como as fontes apontam, simplesmente não aparece nos grandes jornais pelo mundo. E, olha, talvez nada resuma melhor o desespero do que essa frase. É de um pastor nigeriano, num vídeo que circulou muito. Ele está lá, em pé, do lado de covas recém-abertas, e o que ele diz? Coloca um rosto, uma voz em todos esses números. É algo que estatística nenhuma consegue fazer. Saindo da África e indo para a Ásia, a gente vê que a repressão muda de cara. Não é tanto a violência de grupos armados, mas sim o próprio Estado, a própria lei que se torna a arma. No Paquistão, por exemplo, tem as leis de blasfêmia. Na China, o Estado é oficialmente ateu e controla tudo. Na Coreia do Norte, bom, nem se fala, né? Ter fé é crime de Estado. E no Afeganistão, a coisa chegou a um ponto em que a fé, para existir, tem que ser um segredo absoluto. Beleza, mas como isso acontece na prática? Quais são as ferramentas dessa perseguição? O que as fontes mostram é que existem basicamente 3 grandes frentes de ataque: o próprio Estado, a violência de grupos e o uso da lei como arma. Então, a gente tem esses 3 métodos, né? O primeiro é quando o próprio governo persegue, como a gente vê na China ou na Nicarágua. O segundo é a violência direta dos grupos extremistas, como o caso da Nigéria, que a gente acabou de ver. E o terceiro, que é talvez o mais disfarçado, é quando a lei é usada contra as pessoas. Tipo as leis de blasfêmia no Paquistão ou as leis que proíbem a conversão na Índia. Vamos pegar um exemplo para entender melhor essa repressão que vem do Estado. E um caso bem claro e recente é o da Nicarágua. Lá na América Latina, a gente está vendo um regime autoritário mirando sistematicamente na Igreja Católica. E a coisa foi escalando passo a passo. Primeiro, eles prendem e condenam líderes importantes como o bispo Rolando Álvares. Depois, próximo passo, proibir qualquer manifestação de fé em público, como as procissões. Aí, o governo começa a tomar os bens da igreja, confiscar propriedades. E, por último, cria um clima de medo total, com vigilância o tempo todo em cima do clero. É um manual, né? Um roteiro clássico para sufocar a liberdade religiosa. Ok, a gente viu a dimensão do problema, viu como ele acontece, então fica a pergunta: se a crise é tão grande e os métodos são tão brutais, por que a gente ouve falar tão pouco sobre isso? Vamos ver o que as fontes dizem sobre os motivos desse silêncio todo. É a pergunta que não quer calar, né? Com um número desses, 380 milhões de pessoas, por que isso não está todo dia na capa dos jornais?
Então, o que as fontes apontam é que não é uma coisa só, é uma mistura de fatores. Primeiro, tem a geopolítica, interesses econômicos, né? Falar mal de um parceiro comercial como a China, por exemplo, não pega bem. Depois, tem o foco da mídia, que geralmente corre atrás da guerra, do conflito aberto. E essa perseguição mais crônica acaba ficando de lado. Tem também o fato de que as histórias são complexas, envolvem etnia, política e, por último, um ponto bem importante: a percepção cultural de que o cristianismo é a religião dominante no mundo, e aí fica difícil enxergar seus seguidores como vítimas. Só que essa visão ignora que nesses lugares os cristãos são, na verdade, minorias muito vulneráveis. E agora, para fechar, as fontes nos levam para uma discussão mais profunda. Além da política, além da mídia, qual é a raiz desse conflito? A tese é que existe um choque fundamental, quase filosófico, que explica por que, ao longo da história, o cristianismo acaba se tornando um alvo. E o centro dessa ideia, segundo a análise, está naquela famosa frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A questão aqui vai muito além de pagar imposto. A interpretação é que, com essa frase, se cria uma divisão radical. Ela diz o seguinte: o poder do Estado, o César, não é absoluto. Ele tem um limite, porque existe uma autoridade acima dele. E só essa ideia já é um desafio direto para qualquer poder que queira ter controle total. E a consequência disso é direta. Se um cristão leva isso a sério, a sua lealdade final não é para o Estado, nem para o partido, nem para a ideologia da vez, é para Deus. E na cabeça de um regime totalitário se transforma essa pessoa num insurgente. Não que a pessoa vá pegar em armas, nada disso, mas ela se torna um insurgente porque se recusa a tratar o poder dos homens como se fosse o poder de Deus. Ela se recusa a adorar o Estado. E a gente termina com essa ideia que vem do escritor G.K. Chesterton, a de uma anarquia teológica sagrada. O que isso quer dizer? Que lá no fundo, na essência da fé cristã, existe um não fundamental a qualquer poder humano que queira ser absoluto. E talvez seja exatamente aí, nesse choque de lealdades, que está a verdadeira raiz de um conflito que atravessa séculos e não parece ter fim. Fica a reflexão, né? O que acontece quando a fé insiste em dizer que César não é Deus, no mundo que está cada vez mais cheio de Césares exigindo adoração? Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.